tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, assim creio, para partilhar com os irmãos, é como empreender e buscar o crescimento da obra de Deus. Como empreender e buscar o crescimento da obra de Deus. O texto que vamos ler, que servirá de base para essa mensagem, 2 Reis, capítulo 6, versículo do 1 ao 7, e diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um servo: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei, e foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Que Deus possa abençoar e aplicar sua palavra aos nossos corações. Irmãos, esse texto, essa história, foi uma das histórias bíblicas que muito me inspirou no campo missionário, que é um lugar de grandes desafios, grande necessidade, e um lugar que realmente nós precisamos ter um espírito empreendedor, se queremos fazer a obra de Deus avançar. Então decidi hoje compartilhar com os irmãos essa mensagem com esse tema: como empreender e buscar o crescimento da obra de Deus, já que a obra e a igreja é um organismo vivo, e todo organismo vivo saudável cresce. O organismo vivo que não cresce, não é saudável. Uma criança que não cresce tem alguma anomalia, tem alguma dificuldade. Essa época, irmãos, em que aconteceu este episódio, era uma época de grande crise, havia perseguição religiosa, alguns profetas haviam sido assassinados, também era uma época de seca, época de fome, também foi um tempo de apostasia. Muitos israelitas haviam deixado de crer no Deus de Israel e passaram a seguir falsos deuses. A situação era tão crítica que o profeta Elias, que depois foi sucedido por Eliseu, num certo momento da sua vida, chegou a sentir-se só. Ele estava deprimido e então queixou-se diante de Deus da seguinte forma: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Nessa ocasião, Elias pensou que ele era o único crente da face da terra. Realmente era uma época difícil, de crise, mas nessa época também havia líderes, havia homens de Deus, que não só andavam com Deus, mas que tinham o cuidado de preparar pessoas para andarem com Deus. Já naquela época, eles tinham essa preocupação de preparar liderança, de preparar uma nova geração. E Elias era um desses homens, mas também houve Eliseu, que foi preparado pelo próprio Elias para depois suceder a Elias. Irmãos, a obra de Deus precisa disso, de homens de Deus, de líderes que não só andam com Deus, mas que querem formar novos líderes que também andem com Deus, que não se acomodam,
nem se limitam em meio às dificuldades, gente que quer empreender, mesmo em tempos difíceis. Esse também era o caso de Eliseu. O texto mostra que Eliseu tinha uma escola de profetas, hoje seria um seminário, onde ele formava profetas, formava pregadores da palavra, homens para anunciar a palavra de Deus. Eliseu era o professor formador desses novos profetas. Ali se formavam profetas, homens de Deus, que anunciavam ao mundo a palavra de Deus. E essa escola, que começou pequena, não sabemos com quantos alunos, mas Elias teve Eliseu como aluno, e depois a escola começou a crescer. Ela começou pequena, mas logo começou a crescer, e o espaço que ocupavam ficou pequeno para receber mais alunos. Eles podiam acomodar-se com o que já haviam alcançado, podiam dizer, quantos alunos temos? 10, 20, 30, suficiente, está bom. Mas homens que andam com Deus não são acomodados, sempre têm visão de crescimento. Irmãos, onde age o Espírito de Deus, há um despertar para crescimento, porque Deus é o maior de todos os empreendedores. Podemos ver pela criação, um tremendo empreendimento. E Deus ama o crescimento. Todo ser vivo foi criado por Deus com a ordem de crescer e multiplicar-se. Então a igreja é um organismo vivo e também foi criada para empreender, para crescer, para multiplicar-se. Na grande comissão deixada por Jesus, quando ele disse, ide por todo o mundo e fazer discípulos em todas as nações, vemos aqui que há uma mentalidade empreendedora, desafiadora, há uma ideia de crescimento, de multiplicação. A igreja primitiva entendeu isso e não ficou estagnada, paralisada, acomodada em Jerusalém, apesar de que no início quis ficar, mas Deus forçou ela a sair, através da perseguição. Aí tiveram que ser dispersos. Isso não vai para o bem, vai para o mal, mas a vontade de Deus sempre se cumpre. E lá em Atos 9:31, nós lemos assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia, agora não somente mais em Jerusalém, Samaria, tinha paz, sendo edificada, crescia e andando no temor do Senhor e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Não era uma igreja acomodada, satisfeita com o seu status quo ou com a sua posição atual. Era uma igreja empreendedora, uma igreja que crescia, uma igreja que se multiplicava. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, Paulo disse assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Quando aparece ali a palavra antes, ela relaciona ao que Paulo havia dito anteriormente. E anteriormente Paulo havia dito que a igreja não podia ser uma igreja de meninos, de crianças. Deviam ser crentes maduros, que não ficasse aí levado por qualquer vento de doutrina, como crianças. Aí Paulo diz, ao invés disso, cresçam. Mas cresçam em tudo. Em tudo. E tudo é tudo, irmãos. Crescimento no número de membros, através de almas conquistadas para Jesus, crescimento em obras de amor, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus,
crescimento em santidade, em união, crescimento em tudo. A igreja que se acomoda e não busca crescer em tudo, em todas as esferas, não está a ser movida pelo Espírito Santo, ou melhor, não está a permitir que o Espírito Santo a mova, já que o mandamento é: cresçamos em tudo. A escola de profetas de Eliseu já havia crescido bastante, mas as pessoas não estavam acomodadas, entenderam que deviam buscar crescer mais. Podiam ter dito: não há mais vaga, procurem outro seminário, o que temos já é suficiente, tá bom, do jeito que está, para que crescer, para que mudar? Mas não, eles tomaram a decisão de ampliar a casa, decisão de crescer, de não viverem acomodados. Irmãos, essa escola teve pelo menos 2 grandes professores, Elias e Eliseu. Não sabemos exatamente o currículo, que matéria ensinavam, não sabemos. O que sabemos é que eram homens de Deus, homens de oração, homens de fé e de visão. Porque quando se é homem de oração, é homem de visão, porque a visão vem de Deus. Homens de coragem e fé, que não se curvavam em meio das pressões, das perseguições, da incredulidade das pessoas. Eram homens que acreditavam no sobrenatural de Deus e experimentavam o sobrenatural de Deus no cotidiano da vida. Bem, essa visão empreendedora de fé, de crescimento, contagiou os alunos da escola, porque isso contagia. E então, ao perceberem a necessidade de ampliar o lugar onde estavam para receberem mais alunos, disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós, ficou pequeno. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos, uma casa maior. Eliseu disse: podem ir, vão. Mas um deles disse: espera aí, tu és o homem de Deus, tu és o nosso líder, vem conosco, precisamos da sua visão, precisamos da sua direção como homem de Deus, precisamos da sua companhia. Não quiseram entrar numa obra dessa sozinhos. Eliseu disse: eu vou. Então eles foram. Irmãos, mas aconteceu um problema. Diz o texto que sucedeu enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água, ele gritou e disse: ai meu senhor, porque era emprestado. O ferro do machado soltou do cabo e caiu no rio. E era emprestado, irmãos, e o machado naquela época era muito caro, porque fazer o machado, o ferro, formar o ferro, não era fácil. Era um problema complicado, mas que não serviu para deter o prosseguimento da empreitada, porque Deus estava ali presente na pessoa do profeta Eliseu. O milagre aconteceu e o machado foi recuperado, flutuou. Os irmãos imaginam, o ferro do machado flutuar, não flutua. Algumas lições que podemos tirar dessa história, na verdade são 5, hoje eu vou falar apenas de 2, as 3 ficarão para domingo que vem. Primeira, precisamos ter sonho, desejo e propósito de crescer. A igreja precisa ser desafiada a crescer, precisa ter visão de crescimento. Somos desafiados a crescer em tudo. E quando eu falo crescer, irmãos, não é crescer patrimônio, crescer somente em números, sim, crescer em números também, mas é crescer em tudo. Na igreja, e não só na igreja, mas também
em diversas áreas da nossa vida, é preciso que haja uma mentalidade empreendedora. Em diversas áreas. Se tens um comércio, tem que pensar em crescer. Uma mentalidade de quem não se acomoda, não se conforma, não estaciona, mas deseja crescer e fazer mais. Nós temos exemplo dessa mentalidade na nossa própria igreja. Na nossa própria igreja. Hoje nós temos uma associação grande. Eu me lembro quando eu vim para cá, o pastor José Santana, que estava aqui a trabalhar com os irmãos, disse: pastor, a associação cresceu mais que a igreja. Cresceu mais que a igreja. Graças a Deus que cresceu. Graças a Deus. Mas por quê? Porque houve uma mentalidade empreendedora. Quando se iniciou, talvez poucos ou ninguém imaginou que cresceria tanto. Mas Deus, irmãos, provou que é capaz de fazer todas as coisas muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E é muito bom para mim saber que na nossa igreja temos irmãos com mentalidade empreendedora. Não vou mencionar nomes aqui, mas temos. Então não nos acomodemos, não nos conformemos, devemos pensar grande. Deus está conosco, é o nosso ajudador, Ele pode tudo e com Ele tudo podemos, como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Estamos satisfeitos com o que já alcançamos como igreja depois de 75 anos de existência? Estamos satisfeitos? Eu não estou aqui só 5 anos, vou fazer 5 anos agora, mas não estou. Não podemos limitar-nos. É projeto de Deus que a igreja cresça em tudo, e com certeza Deus tem muito mais para nós. A segunda lição é a seguinte: na busca desses alvos e sonhos, não podemos caminhar sem pessoas com a mesma visão e que não tenham o mesmo propósito. Não dá para caminhar com pessoas que não têm a mesma visão e o mesmo propósito. Não dá. Observe o que disseram os alunos do seminário lá. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos o lugar em que habitemos. Observe, está no plural. Tomemos, cada um de nós. Todos tinham o mesmo propósito, a mesma visão, e todos estavam dispostos a participar dessa empreitada. Inclusive, havia um que não tinha nem recurso para isso, mas ele queria participar da visão. O que ele fez? Pediu uma chave emprestada, mas não ficou fora. Arrumou um jeito de participar. Olha, irmãos, o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 1:10: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. No mesmo parecer. Não pode haver gente que puxa para trás, que joga contra. Fazemos uma força para frente, aí vem outro e faz força para trás. A verdade é que na obra de Deus e para o crescimento da obra precisamos ser unânimes, precisamos de parceiros, porque ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Alguém deu a ideia: vamos ampliar o seminário, precisamos de um lugar maior. Mas esse que teve a ideia não saiu sozinho com o machado em punho, ele buscou mais gente e levou até o profeta junto com ele. Nós somos uma equipa e precisamos funcionar juntos. Temos o mesmo propósito, a mesma visão. Paulo diz isso em outras palavras. Ele compara a igreja com o corpo
E depois de dizer que deveriam crescer em tudo, Paulo acrescenta, Efésios 4,16, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Para um corpo funcionar bem e crescer, é preciso que todos estejam unidos a olhar para o mesmo propósito e a trabalhar pelo mesmo propósito. Irmãos, não podemos desperdiçar energias com disputas internas, com interesses egoístas. Todos devemos estar debaixo da mesma direção. Cristo é o cabeça. Caminhar com os mesmos propósitos, querer a mesma coisa, isto é, que a obra avance. Precisamos de parceiros que tenham a mesma visão, a mesma paixão. Como eu disse, há mais 3 lições. A terceira seria andar com Deus, não significa não enfrentar dificuldades. Enfrentaram dificuldades, o machado de ferro caiu no rio. A quarta é valorize a presença de Deus. Eles valorizaram quando pediram a companhia de Eliseu, que era o homem de Deus. E crer no Deus das ações inexplicáveis, porque fazer um ferro flutuar, irmão, é algo inexplicável. Mas hoje vamos ficar com essas 2 lições. Precisamos ter sonho, desejo e propósito de crescer. Segunda lição, na busca desses alvos e sonhos, não podemos caminhar sem pessoas com a mesma visão e nem que tenham ou que não tenham o mesmo propósito. Por isso eu quero terminar essa mensagem com uma canção, Sonda-me, que pede a Deus para sondar e quebrantar o nosso coração, a fim de que não haja barreiras e sejamos unidos por Ele para o crescimento da sua obra. Sonda-me, Senhor. Vamos ficar de pé e vamos cantar esta canção.